Baja Sagres 500 para motos foi uma das provas mais disputadas dos últimos tempos, porque se lutou muito para os lugares da frente. Os intervenientes foram os nossos melhores pilotos nacionais de enduro, o caso do António Lopes, do Paulo Marques, do Joaquim Lima, do Bernardo Vilar, enfim, os pilotos que normalmente ocupam as posições cimeiras nas provas do Nacional de Enduro. O prólogo que foi disputado no dia anterior não teve grande significado, servia única e exclusivamente para definir as posições de partida do dia seguinte, do dia de que já estamos a ver imagens. Com 129 km percorridos, o primeiro era o Paulo Marques, seguido pelo António Lopes e pela revelação do ano passado, o Joaquim Lima. O melhor estrangeiro era o Alain Olivier, piloto que vinha bem credenciado, mas que aqui na Baja não conseguiu contrariar o forte andamento dos nossos melhores pilotos nacionais. Bernardo Vilar, já a querer demonstrar que estava interessado em terminar numa boa posição, com os cerca de 130 km percorridos, já era o quinto classificado. A Baja tinha cerca de 500 km e com 265 km percorridos, vimos lá em cima o Henrique Ventura, que se tinha enganado no percurso, o piloto felizmente que deu pelo erro, voltou para trás e ele aqui vai já no percurso correto. Henrique Ventura, uma rica prova aqui na Baja de Porto Alegre, mas foi infeliz porque foi obrigado a desistir com a corrente da sua moto completamente desfeita. Mas estava eu a dizer que com 265 km percorridos, o melhor continuava a ser o Paulo Marques, o segundo também continuava a ser o António Lopes, seguido pelo Joaquim Lima, e o Bernardo Vilar subiu um lugar. O quinto era o Joaquim Menezes e o sexto, o David Casterá, que no dia anterior tinha obtido o melhor tempo no prólogo. Continuamos com imagens espetaculares dos concorrentes. Aqui é o Carlos Crespo, que também não foi feliz aqui. E a prova ia prosseguindo, com 340 km percorridos, portanto já muito quilómetro andado, uma queda, houve muitas na Baja Sagres 500, mas felizmente que poucas tiveram consequências mais gravosas para os pilotos. O Pedro Hogan, com a sua habitual 125, na imagem um quad, foram alguns os que participaram nesta Baja, aliás, como também começa a ser habitual, são motos com 4 rodas que relativamente depressa e são espetaculares. Uma zona de assistência, houve que efetuar bastantes reparações, houve os habituais reabastecimentos de gasolina e de água. Já numa outra zona do percurso, estamos a ver o francês David Casterá, agora o Paulo Marques, o único piloto que deu muita luta ao António Lopes, agora o António Lopes como número 1. Aliás, a Baja tem zonas muito rápidas como esta que estamos a ver na imagem, os concorrentes passavam aqui bastante depressa e o que naturalmente agradava aos espectadores que se encontravam normalmente junto das estradas de Alcatrão. Com 340 km, e não quero mais repetir, o Paulo Marques comandava, seguido pelo António Lopes, pelo Joaquim Lima, pelo Bernardo Vilar e pelo Joaquim Menezes. O francês que vimos há pouco com o número 11, o David Casterá, era o sexto, seguido por um nome muito conhecido em termos de motociclismo, mas já um veterano nestas andanças, um outro francês, o Serge Baku, um piloto que já participou em Agda, no motocross. Aliás, penso que ele foi inclusivamente campeão do mundo nessa especialidade. Mais alguns quilómetros percorridos, mais precisamente 407 quilómetros, e houve alteração no comando. António Lopes, que até aqui vinha sendo segundo, passou para o comando, e Paulo Marques desceu muitos lugares em virtude de ter passado por uma zona de assistência e não se ter apercebido que ela que estava localizada aí. Ele acusou a organização de que estava mal sinalizada, mas um facto é que o piloto passou ao lado e o resultado foi ficar sem gasolina. Aliás, o mesmo aconteceu com o Joaquim Lima, um piloto que também vinha lutando pelos lugares da frente. Aqui
é o infeliz do João Rosa, que este ano tem tido uma época para esquecer, na medida em que tem desistido frequentemente nas diversas provas em que tem participado. Imagens muito bonitas, feitas de um helicóptero. Os concorrentes estão já muito perto do final desta baixa Sagres 500, e o azar vez ao Pedro Amado, um piloto que estava interessado em terminar. O Armando Guerreiro, que enquanto andou esteve classificado entre os 10 primeiros, também não foi feliz e foi obrigado a abandonar. Assim, e terminada que estava a prova, a classificação geral ficou ordenada do seguinte modo: primeiro, António Lopes; segundo, Bernardo Vilar, com uma moto a 4 tempos, mas a cerca de 22 minutos do primeiro; o terceiro, o francês, dá a chegada do vencedor António Lopes. Posição. E agora